Olá, segundos anos. Vou começar aqui mais uma correção, certo, de atividade. Agora a atividade número 7 de vocês, que foi sobre o assunto dos protozoários, tá? A questão 1 dizia assim: entre as características listadas abaixo, qual delas não é uma característica dos protozoários? Então estamos procurando aqui uma alternativa que não diz respeito aos protozoários, certo? Na letra A dizia assim: são seres eucariontes unicelulares e heterótrofos? Sim, verdadeiro, né? São seres que têm o núcleo celular individualizado, apresentam uma única célula e são heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento, né? Se alimentam através de absorção. Então, isso está correto. A gente está procurando a errada. Podem ser de vida livre ou parasitas? Sim. Existem espécies de protozoários que vivem livremente na natureza, não causam mal a ninguém, e existem aquelas espécies que são parasitas, né? Que vivem na dependência de outro ser vivo e geralmente causam alguma doença ou algum malefício. Então, está correta a letra B. Na letra C diz assim: são seres procariontes? Não, errado. Os únicos seres procariontes são aqueles que não têm o núcleo individualizado, são as bactérias, tá? São pluricelulares? Não. São unicelulares todos. E todos são autótrofos fotossintetizantes? Não. Eles não produzem o seu próprio alimento, tá? Então, aqui está errado. Então, a resposta é letra C, que a gente está procurando que não diz respeito aos protozoários. Na letra D, são encontrados em ambientes aquáticos e terrestres úmidos? Exatamente. Podem ser encontrados nesses dois tipos de ambientes. Então, a maioria de vocês que responderam esse questionário acertaram, 70% de vocês acertaram a questão, ok? Então, estão de parabéns. Na segunda questão, diz o seguinte: os protozoários são classificados de acordo com a sua forma de locomoção nos seguintes grupos. Existe uma classificação que organiza os protozoários de acordo com a forma como ele se locomove, a estrutura de locomoção que ele apresenta, tá? Então, aqui, ó, na letra A diz o seguinte: são sarcodinhas, briófitas, ciliados e esporozoários? Não, né? As briófitas não são um grupo dentro dos protozoários, as briófitas são um grupo de planta, então a alternativa A não era. Alternativa C: pteridófitas, flagelados, ciliados e esporozoários? Não, pteridófitas também é um grupo de planta, tá? Não tem nada a ver com protozoário. Na letra D, sarcodinhas, flagelados, ciliados e angiospermas? Também não, porque as angiospermas também são um grupo de planta, tá? A resposta correta é a letra B, sarcodinhas, flagelados, ciliados e esporozoários. Qual é a diferença de cada um deles em relação à locomoção? Só para a gente revisar. Sarcodinhos são protozoários que se locomovem por pseudópodes, né, que são aquelas projeções do citoplasma encontrado nas amebas. Flagelados são protozoários que se locomovem através de um flagelo, né, que é como se fosse uma cauda, ela é longa e única. Ciliados são protozoários que se locomovem através de cílios, que são vários e curtos e localizam-se na superfície da membrana plasmática. E esporozoários são protozoários que não têm estrutura de locomoção nenhuma, ok? Então, essa questão aqui também vocês se saíram super bem. 90% dos que responderam acertaram, ok? Então, foi ótima essa questão para a maioria de vocês. No terceiro diz assim: são exemplos de filos de protozoários. Protozoários pertencem a um reino protista, tá? Onde estão inseridos os protozoários e algumas algas, ok? E dentro desse reino existem alguns filos. E aqui eu estou perguntando qual é a alternativa que tem todos os filos, certo? Na letra A diz assim: quinidária, quinomorfa, foraminíferos, mastigófora e apicomplexa? Não. Quinidária não é um filo dentro do reino protista. É um filo dentro do reino animalia. São os quinidários, a gente ainda vai estudar. Porífera, actinomorfa, foraminíferos, mastigófora e apicomplexa? Também não. O erro aqui está em porífera. Porífera também é um filo dentro do reino animalia, que é o reino onde estão as esponjas do mar. Quinidária, como eu falei antes, é onde estão as águas vivas e as amêmonas do mar. Metazoa, actinomorfa, foraminíferos, mastigófora e apicomplexa? Também não. Metazoa é sinônimo do reino animalia, tá? E letra D, risópoda, actinópoda
foraminíferos, mastigófora e apicomplexa, sim. Então, a resposta é a letra D. 60% de vocês acertaram. E na quarta questão diz assim: os protozoários podem se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada. Assexuadamente, os protozoários se dividem em dois, formando dois novos protozoários geneticamente iguais. O nome desse tipo de reprodução é: o tipo de reprodução onde ocorre a divisão de uma célula formando duas geneticamente iguais é chamado de bipartição ou cisparidade, tá? Então, reversão, transdução e conjugação, não, ok? Bipartição ou cisparidade. Ou divisão binária, também um outro nome para esse tipo de reprodução, tá? Que é o que as bactérias, os protozoários fazem. Então, 60% de vocês acertaram, muito bem. E na quinta, são exemplos de doenças causadas por protozoários. Vamos começar pela letra D. Amebíase, giardíase, toxoplasmose, meningite viral. Essa alternativa está errada por quê? Porque a meningite viral é causada por um vírus e não um protozoário. As demais está correta. Cólera, giardíase, toxoplasmose e malária. Essa alternativa também está errada por causa da cólera, tá? A cólera é causada por uma bactéria e não por um protozoário. Amebíase, botulismo, toxoplasmose e malária. Essa alternativa está errada por causa do botulismo. O botulismo também é causado por uma bactéria e não um protozoário. Então, a alternativa correta é a letra A. Amebíase, giardíase, toxoplasmose e malária. Essas quatro são causadas por protozoários, ok? Espero que tenha ajudado aí vocês a esclarecer alguma dúvida. Um abraço.